Boa noite, Fábia, tudo bom? Boa noite, Flavinha, tudo bom com vocês? Boa noite, Danilo. Oi, Rebeca, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? O som está bem? Tá bom o som? Sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, é noite de live. Que bom que vocês estão aqui comigo novamente. Oi, Danilo, que bom. Então é sinal que estão ouvindo direitinho. Que bom que vocês estão aqui. Hoje o assunto é celulite. Por que eu tô fazendo essa live hoje? Porque a celulite é um sintoma, né? Que acomete a maioria das mulheres. E acomete também mais mulheres que homens. Então, oi, Alves. Tem uns nomes bem diferentes aqui que eu não consigo. Boa noite, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui hoje. Mas esse sintoma da celulite Oi, Porto. Eu não sei o nome, não tá aparecendo o nome. Boa noite, sejam bem-vindos. E mesmo a gente falando da celulite, quem tem outros problemas de pele também pode entender um pouquinho. Começar a entender porque estão quase relacionados, apesar que a celulite ela afeta a camada da derme, né? Não é bem da epiderme, é mais a camada abaixo da derme. Oi, é bom pra gente entender isso, no caso do esteticista, o pessoal que trabalha com pele, para poder ajudar a parte emocional da pessoa, né? Porque às vezes fica focando muito na parte estética e esquece da parte emocional, que é muito importante, né? Também na questão. Oi, Muniz, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje o assunto é celulite, em homenagem à Semana da Mulher, né? Que nós estamos na Semana da Mulher e ontem foi o Dia da Mulher. Então é bom que a gente faça uma live para elas entenderem, né, como funciona tudo isso e como elas podem melhorar e até solucionar essa questão da celulite. Oi, tudo bom? Esperando um pouquinho o pessoal entrar, daqui a pouquinho a gente começa, né, falar da questão da celulite. Que bom que vocês estão hoje aqui, sejam bem-vindos. Pra gente se entender melhor, né? O conhecimento cura as pessoas. Quando a gente começa a entender como funciona o nosso organismo, a gente pode já ir se autocurando, né? Muitas vezes a gente consegue se autocurar. Oi, Cleide, tudo bom? Tudo bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, gente, hoje, quinta-feira, eu sempre faço live nas quintas-feiras, né? Todas quinta-feiras, sobre um assunto. E também no final da live eu vou abrir para perguntas e respostas. Então, quem tiver alguma pergunta, já pode ir falando, já pode ir anotando, né? Que eu vou também escrevendo, que eu vou anotar aqui para a gente comentar no final. Mas hoje o assunto principal é celulite. Por que que o nosso organismo, por que que o nosso corpo ele desenvolve celulites? Então a gente vai entender isso. O que está relacionado com a nossa parte emocional? Porque a gente sabe que a maioria das doenças, inclusive a celulite, também tem uma razão emocional. Tem uma razão, o motivo por que o nosso organismo acaba desenvolvendo a celulite. Não é só estética, não é só físico, mas também ele tem um cume emocional.
em homenagem às mulheres, então a gente vai fazer essa live. Eu sou Alzira Leite, sou terapeuta integrativa e eu trabalho com terapia de autocuras. Você ter conhecimento, entender o seu corpo, como ele funciona, para promover a sua autocura. Então, toda nessa terapia a gente atende e faz um acompanhamento da pessoa por um tempo, para ela começar a se entender como funciona o corpo, né? Para entender como funcionam as suas emoções, o quanto que os seus sentimentos, as suas emoções, elas são capazes de te curar, mas também são capazes de te adoecer. Então é isso que a gente trabalha dentro da terapia de autocura. E também eu faço live toda quinta-feira e alguém me perguntou por que eu faço live, se eu não tenho, praticamente eu não tenho ganhos, né, sobre isso. E aí eu respondi, porque toda vez que a gente ensina alguém, a gente aprende, primeira coisa. Outra coisa, toda vez que você cura alguém, você também se cura, você também aproveita e se cura também nesse momento, porque o conhecimento, como eu falei, ele cura as pessoas. Então, hoje a gente vai falar sobre a celulite, e a celulite, ela acomete 95% das mulheres. Poucas mulheres que não têm celulite, a maioria tem celulite. E a medicina convencional fala que é questão genética, que é má alimentação, que é porque a pessoa está acima do peso. Mas hoje nós vamos ver a questão da celulite por outro viés, por um lado emocional. Como que a gente pode começar a entender isso e o quanto isso também afeta o nosso corpo. A celulite, ela vem de um conflito que a gente viveu na vida de desvalorização. Então vamos guardar isso, é um conflito de desvalorização. E ela acomete a pele, né? O que é a celulite? É uma camada de gordura abaixo da pele. Nós temos a nossa camada de gordura que é necessário para nós sobrevivermos. A gente já tem a camada de gordura. Mas a celulite, ela é uma camada de gordura adicional àquilo que nós já temos. Quer dizer, ela é adicionada no nosso corpo além daquela camada de gordura que nós já temos. Então, se ela é adicionada, então o que acontece? É que nós de alguma maneira, nossa mente está adicionando essa gordura no nosso corpo. E quando ela é em grandes quantidades, aí começa a acontecer a celulite. Porque também há uma inflamação dessa parte, né, desse tecido. E geralmente, quem mais olha a celulite é a própria mulher. Então a mulher, ela cuida da celulite dela, mas também ela cuida da celulite das outras mulheres. Porque é uma coisa que incomoda muito esteticamente as mulheres, né? E essa celulite, ela a quantidade da celulite, né, vai ser de acordo com a massa do conflito que você viveu. Que depois nós vamos falar a questão do conflito. E que conflito que é esse? Conflito de desvalorização. Então, se a pessoa tem muita celulite, o corpo entendeu que ela precisou de toda essa celulite. E é uma estratégia de sobrevivência. Ela está adicionando essa gordura no seu corpo para se sobreviver ao impacto que ela viveu. Então, quando a gente entende que essa gordura, ela foi adicionada no nosso corpo com uma estratégia de sobrevivência, um programa de sobrevivência, fica mais fácil a gente resolver. Isso fica mais fácil a gente entender e também se prevenir e também se autocurar, melhorar esteticamente a questão da celulite e até se curar. Então, para que a gente entenda isso, já que eu estou me adicionando essa gordura no meu corpo, qual é o motivo que eu estou dando essa ordem emocionalmente, mentalmente, né? Por que eu estou dando essa ordem para o meu corpo para adicionar essa gordura? Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer
é por que que ele está fazendo isso? Por que que meu organismo está fazendo isso? Então, como eu disse, essa celulite, ela vem de um conflito de desvalorização que a gente viveu. Foi um conflito impactante, traumático, que eu vivi. E se eu ainda continuo desenvolvendo essa celulite no meu corpo... Oi, Isidória, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindas. Oi, Leni. E se eu ainda continuo desenvolvendo essa celulite no meu corpo, é sinal que eu agora estou me autodesvalorizando. Que agora, além de tudo, eu estou me autodesvalorizando. Porque é assim, a gente viveu um conflito de desvalorização. A nossa mente subconsciente começou a dar ordem para haver acúmulo de gordura em determinada região do corpo. Se eu me autodesvalorizo, é sinal que eu continuo dando mais comandos ainda para essa região. Como que eu posso... Hoje vai ficar gravado assim. E como que eu posso me autodesvalorizar? Então, eu sofri um conflito de desvalorização. Meu corpo começou a acumular gordura em certas regiões do corpo. Aí, com o tempo, eu olho no espelho e começo a me olhar e não concordo com o que eu estou vendo. E aquilo vai me causando uma autodesvalorização. Eu mesmo vou me autodesvalorizando. Eu vou me criticando. Eu vou dizendo que eu estou feia. Geralmente, vamos focar hoje nas pernas, porque é o local que mais a gente produz a celulite, principalmente nas coxas. Então, aí eu vou me desvalorizando, eu vou me olhando no espelho e vou me achando feia. E quanto mais eu me autodesvalorizo, mais a celulite vão aumentando. Por quê? Porque a gente foca naquilo. E eu vou me desvalorizando cada vez mais. E daí, e qual é a vantagem de tudo isso? Por que que o nosso corpo faz isso? O nosso corpo, ele começa a acumular gordura numa maneira de se proteger de algo que a gente viveu, de uma desvalorização que a gente viveu, né? E aí a gente viveu a desvalorização, acumulou essa gordura. Aí eu começo a focar demais, me preocupar demais, me analisar demais. Toda vez que eu vou focando nessa gordura, eu vou me autodesvalorizando. E aí vai potencializando ainda mais a celulite, porque eu continuo me desvalorizando, né? Então, a vantagem é uma vantagem de sobrevivência que o corpo faz isso. Vamos pegar um exemplo. Às vezes eu me senti desvalorizada. Como assim? A gente pegou... Pode ser assim, pode ser virtual, né? Eu sempre gosto de falar isso. Pode ser virtual, pode ser real e pode ser imaginário, né? Esse conflito que a gente viveu. Então, se eu pego um conflito real, que eu fui desvalorizada, quando eu era criança, né? Às vezes eu tinha as perninhas meio tortas, né? As perninhas eram meio tortas. E aí todo mundo me criticava minhas pernas. E falava, olha, as pernas da Alzira é torta. A gente tem que levar no médico, que as perninhas dela é torta. Então, toda vez eu ia sendo desvalorizada as minhas pernas. E aí, eu ia focando isso nas minhas pernas. Então, há um conflito aí de desvalorização. E também, tem outro conflito de desvalorização também que a gente pode ter passado, na questão de muitas surras. Antigamente, os pais costumavam bater na gente, e batia geralmente nas pernas, porque eles diziam que a perna não machuca. E a gente levava muitas surras nas pernas. Então aí causava uma sensação de desvalorização. E cada vez que eu ia apanhando, eu ia me desvalorizando. Ia focando nas minhas pernas a desvalorização. E com o tempo eu fui acumulando gorduras ali. Acumulando para quê? Acumulando para me defender. Então o meu corpo entendeu que eu tinha que acumular gordura ali para me defender dos ataques, né, das surras, né? E no caso lá que a gente tem as pernas meio tortas ou mais gordinhas, as pessoas começam a falar muito, também pode ser. O que eu fiz? Eu estou acumulando gordura nessa região
para poder me defender, para que elas se tornem mais fortes, para que eu não sofra tanto com os comentários das outras pessoas. E aí eu vou focando essa desvalorização nas pernas e as pernas vão criando tipo uma carapaça, né? Uma gordura para me defender dessa desvalorização que eu sofri. E também pode ser uma desvalorização como pessoa mesmo, né? Como mais emocional. Se eu sofri uma desvalorização na minha vida e aí eu perdi o caminho, fiquei sem saber para que lado que eu ia, né? Como que eu ia seguir esse caminho, eu posso também começar a sentir sem direção. E aí eu posso haver uma desvalorização no sentido imaginário, né, das minhas pernas. E com isso, a minha mente subconsciente vai entender que precisa mandar mais gorduras para me proteger dessa desvalorização. E aí eu vou acumulando gordura. Para quê? Para me defender dos comentários, para me defender das atitudes das outras pessoas, né? Só que daí, com o tempo, o que acontece? Começa a juntar tanta gordura que acontece a celulite. E esteticamente não fica mais interessante as minhas pernas, pelo menos para mim. E aí o que acontece? Eu começo a me autodesvalorizar. Aí no momento que eu começo a autodesvalorizar, eu foco naquela região e cada vez que eu foco, mais celulite vai aumentar nessa região. Então, alguém escreveu, passou rápido, eu não consegui, apanhei do meu pai, quem mais atingiu foi meus braços. Isso, pode ser. E aí, essa região, ela cria uma carapaça de gordura, né? Porque tua mente subconsciente, ela manda essa gordura para te defender. Porque às vezes você ainda continua remoendo esse conflito que passou. E você fica lembrando. E toda vez que você lembra, a sua mente subconsciente entende que você está vivendo e manda mais gordura para te proteger. E aí, quanto mais gordura para te proteger, mais vai acontecendo a celulite, né? E aí você começa a olhar e começa a se desvalorizar. Fala, olha, meu braço está cheio de celulite. Aí pronto, aí começa a questão que quanto mais você... Aí começa a questão da autodesvalorização. Você começa a se autodesvalorizar. E mais acontece a questão da celulite. Deixa eu ver o que eu ia falar com vocês mais. Então a primeira questão é perguntar qual é a vantagem de ter celulite. Se você falar, qual é a vantagem biológica de celulite? Não tem vantagem, pra gente não tem vantagem. Mas o nosso organismo, ele só trabalha a nosso favor. Ele só trabalha pensando no nosso melhor. Ele não vai pensar na nossa estética. Ele vai pensar no que eu posso ganhar com isso. E aí a questão da gordura, a nossa mente, juntamente com o nosso corpo, entende que é uma proteção. E vai acumulando gorduras em certas regiões do nosso corpo. E aí vem outra pergunta. Como que eu sei que conflito que aconteceu comigo? Então, para eu entender qual o conflito de desvalorização que eu vivi, eu tenho que fazer a pergunta de quando tudo começou. Porque quando tudo começou, a resposta que a gente vai achar o conflito. Porque geralmente o conflito acontece antes. O conflito emocional acontece antes. Depois sim aparecem as doenças no nosso corpo. Então, se a doença já está, se você já tem esse sintoma, se você já tem a celulite, é sinal que você já viveu esse conflito de desvalorização. E teu corpo só juntou gordura na determinada região. Outra pergunta é aonde aparece essa celulite. Se ela aparece nas pernas, a desvalorização foi nas pernas, porque é muito local. Se você tem celulite nos braços, é que essa desvalorização foi mais direcionada para os braços. Então a gente tem que começar a perceber também
o local dessa celulite, né? Que desvalorização que eu vivi, geralmente na região que aparece, que desencadeou. E aí é o que eu falo. E daí o que acontece? Com o tempo você começa a se incomodar com essa gordura localizada, e aí vem o pior, que quanto mais você foca, quanto mais você não quer ver, quanto mais você não gosta daquilo que você está vendo, mais você se autodesvaloriza. Aí, por isso que às vezes a celulite continua aumentando, porque aquela sensação de autodesvalorização vai aumentando a celulite nas determinadas regiões. Os tratamentos estéticos, eles são muito bons e são necessários, né, em certos casos. Só que a gente tem que perceber que só o tratamento estético não vai resolver tudo. Por quê? Porque precisa resolver a questão emocional desse conflito que você viveu. A questão emocional do porquê a celulite está aparecendo. Qual foi o conflito de desvalorização que você viveu que está ali ainda, provocando esse acúmulo de gorduras sobre a sua pele. Então você precisa entender que os tratamentos estéticos são maravilhosos, mas eles precisam ser trabalhados com a parte emocional, com a parte mental, para entender qual a causa, onde tudo começou isso. Porque 98% dos sintomas do nosso corpo, ela tem uma origem emocional. A doença, ela vem do que a gente vive aqui do que a gente vive aqui fora, da nossa percepção do nosso mundo, do nosso meio ambiente. Se eu vivi uma percepção de desvalorização na minha perna, ou nos meus braços, ou em outra região, e meu corpo entendeu que eu precisava aumentar a gordura sobre a minha pele para me proteger, né? Para me deixar mais forte aquela região. Então, a gente tem que trabalhar não só a questão estética, mas também a questão emocional, que eu preciso entender da onde vem tudo isso, para poder resolver e ter um bom resultado. Porque senão, a estética, ela resolve. Só que ela resolve a questão momentânea, mas ela não tem o sentido de resolver totalmente a origem de toda dessa celulite. E a origem é emocional. Você se sentiu desvalorizada nesse lugar. E é muito local, a gente tem que perceber o local. E com o tempo, você foi se autodesvalorizando também. Aí foi aumentando o grau da celulite. Também pode ser algo que você foi desvalorizada com um toque de alguém, que você foi tocada nas pernas ou nos braços e não gostou, e se sentiu impotente, desvalorizada, né? Como pessoa, que você não conseguiu reagir. E também isso pode criar esse acúmulo de gordura sobre a pele, para você se defender. Então aquilo lá te incomodou, aquele toque. E aí, o que acontece? Aquele toque te incomodou e a tua mente entendeu que você precisava de uma proteção. E mandou gorduras naquele local para você se proteger. Só que você não consegue sair disso, de todo esse problema. Por quê? Porque você com certeza ainda guarda dentro de você esse conflito. E ainda potencializa esse conflito quando você se olha no espelho. Quando você se olha e vê você com essa celulite. Aí o que acontece? A tua autoestima cai, né? Você se acha feia, desvalorizada. E isso, em vez de ajudar, vai só prejudicando mais, né? E vai reforçando aquilo que você viveu. Então, a maioria das doenças que a gente aparece na pele, elas têm esse lado, que além dela aparecer por causa de um conflito, ainda geralmente aumenta
os sintomas porque você continua vivendo esse conflito de desvalorização. Você continua como se você estivesse vivendo, né? Você olha e sofre com aquilo que você vê. E a questão da celulite é isso. Então, a primeira coisa, a gente tem que se gostar. Você se olhou no espelho, não concordar com a sua imagem, isso não é muito interessante. Porque a mente vai entender que precisa de uma defesa ali. E é tudo questão de uma vantagem de sobrevivência. E a gente não consegue, às vezes as pessoas não conseguem sair da doença ou desse sintoma, porque ela não entende, ela acha que é uma coisa muito física, que é somente físico. E a maioria das doenças, 98% das doenças, elas não são somente físicas. Elas começam de algo que veio de fora. Um conflito que você viveu, traumático, impactante, inesperado, que você viveu praticamente sozinha e aí provoca isso. Oi, Juliana, tudo bem? Oi, Áurea, tudo bem com vocês? Então, as mulheres que tem muitos homens que têm celulite também, tem muitos homens, mas a maioria são mulheres. Tem que começar a olhar para esse lado. Porque geralmente a mulher, ela tem isso a autoestima dela já cultural, de maneira cultural, ela se julga mais. E aí que vem o problema. Quanto mais ela se julga, mais ela se machuca. Então, por isso que as mulheres têm mais a celulite. Porque além de aparecer essa defesa, as mulheres se julgam demais. A questão da autoestima da mulher geralmente não é tão boa, porque as mulheres têm essa mania de se julgar, de querer sempre estar bonita, né? E qualquer coisa que vai aparecer no seu corpo, que você não goste, você começa a focar demais. Só que daí quanto mais você foca nisso, mais o problema vai aumentando, né? E aí vai acontecendo os problemas da celulite e outros problemas também que a gente apresenta na pele. Oi, Cleci, tudo bem? Então, interessante da celulite, de outros problemas, o que a gente tem que fazer? Primeiramente é você entender da onde vem tudo isso. Por que você está com a questão da celulite? Da onde que vem? Então, para a gente saber da onde que vem, a gente tem que lembrar quando que isso começou. E a partir de quando isso começou, a gente volta um pouquinho antes para analisar, né? O que aconteceu que eu me senti desvalorizada. E se é nas pernas, a desvalorização é perna. Você tem que pensar em algo relacionado com perna. Se for nos braços, é algo local relacionado com braços. Mas pode ser real ou pode ser imaginário, né? Você pode viver realmente uma desvalorização. Às vezes você sofre um acidente e passa muito tempo engessado, né? E você tem muito medo de parar, de não conseguir andar futuramente e começa a se desvalorizar. Um medo, né, de não conseguir andar. E essa desvalorização no futuro, quando você volta a andar, ela está ali dentro de você. E aí você, a tua mente inconsciente, subconsciente, vai entender que você viveu esse conflito, né? Viveu isso e você precisa de uma camada de gordura para poder se proteger. A Débora Ribeiro diz que não consegue lembrar. Então, às vezes você viveu isso quando ainda era bem novinha, né? Bem bebezinha. Porque às vezes a gente está lá no hospital, quando a gente nasce, e eu não sei como foi teu parto, né? Não sei, mas às vezes a gente leva muita agulhada, né? Agulhada nas perninhas, né? Para poder, para receber medicação. E isso fica guardado no nosso subconsciente. E a gente não para pensar que tudo isso está guardado no nosso subconsciente. E essas coisas que estão guardadas no nosso subconsciente, eles vão aparecer depois.
porque a gente tem as memórias celulares, tudo é guardado, né? E também pode ser que nem seja você que viveu, pode ser que tenha sido tua mãe que sofreu uma desvalorização muito grande. E aí essa desvalorização foi passado para você e você traz até hoje, porque a gente lembra de tudo, né? A gente lembra das coisas consciente, mas 98% está guardado no nosso subconsciente, essa desvalorização. Mas se você tem a celulite, mesmo que você não se lembre, você tem que começar a policiar teu cérebro, tua mente subconsciente. Você tem que policiar com os teus pensamentos a partir de agora. Tá, eu tenho essa celulite. Se eu começar a me autodesvalorizar, eu vou focar. E eu focando nisso, eu vou dar ordem pro meu subconsciente que eu estou desvalorizada, que eu não estou gostando. E isso vai me transformar em mais celulite ainda. Né? Porque ele vai mandar mais celulite porque você está desvalorizado, então ele vai mandar mais para te proteger. É apenas um mecanismo de sobrevivência. E esse mecanismo de sobrevivência, ele é o mesmo mecanismo para todo tipo de doença. Segundo a medicina germânica, não é uma doença. É um programa de sobrevivência que o teu corpo, que acontece no teu corpo para dar tempo de você sobreviver, pra você viver mais. E a celulite vem com isso. Mas pode pesquisar que tem alguma coisa relacionada. Ou alguém falava muito, criticava muito as suas pernas. Ou você recebeu algum contato que não gostou, que te desvalorizou. Ou apanhava muito nas pernas, né? E isso te machucou muito, guardou isso. Ou também pode ser de forma virtual. O que é de forma virtual? É você ver alguém que receba uma desvalorização nas pernas e trazer para você. Às vezes você tem um irmão que tem algumas vezes um problema nas pernas e ele é muito desvalorizado perante os outros e você compra essa desvalorização para você. Não precisa nem ser um irmão, pode ser a mãe, pode ser um amigo. E você começa a sentir tanto isso que teu organismo começa, isso chama conflito virtual, que você começa a comprar essa briga para você. E aí você pode desenvolver também. Algo só que tem que ser conflitos impactantes, né? De muita profundidade para você acontecer isso. Não é qualquer conflito, né? É algo que você viveu, pode ser qualquer para mim. Às vezes a gente está numa família, várias pessoas, o conflito pode ser o mesmo conflito para mim, eu não ligo, passo em branco e vou embora. Outra pessoa começa a viver aquilo lá, encucar demais, né, que a gente fala, fica muito encucado com a situação e acaba desencadeando todo esse conflito. E depois não consegue sair mais, porque daí vira uma bola de neve. Você mesmo já começa a se autodesvalorizar. Né? E aí a volta já fica mais complicada. Agora, existe cura? Claro que existe cura. E se você procurar uma estética, a parte de estética é melhor ainda, porque daí a tua autoestima vai melhorar e vai te ajudar nesse processo. Então, além de você se cuidar esteticamente, você também tem que cuidar emocionalmente. Qual foi a causa disso tudo? Qual foi a causa que aconteceu tanta celulite nas minhas pernas? Eu tinha uma paciente, é interessante isso contar. Eu tinha uma paciente que ela até mandou foto para mim. Ela mandou foto para mim porque quando ela era criança, quando ela nasceu, ia até uns 4, 5 anos, ela tinha as perninhas bem fininhas, assim, fina, bonitinha, né? E daí com o tempo, quando ela começou a crescer, as pernas começaram a engrossar e começou a criar muita celulite. E ela falou que ela não entendeu, porque a família dela, todas as pernas são mais finas, né? E ela desenvolveu tudo isso. As pernas, além de ser diferentes fisiologicamente, ainda desenvolveram
a questão da celulite. E aí a gente foi descobrir tudo isso, que não tinha muito a ver mesmo com a genética. Aliás, não tinha a ver com a genética, mas tinha a ver com os conflitos que ela viveu. Ela começou a sofrer conflitos de desvalorização e as pernas foram juntando gordura, 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 porque ela tinha que se defender. E ela sempre falou que as pessoas sempre falavam que ela tinha perna muito fina, desde quando nasceu, criticando, né? E com o tempo ela foi se desvalorizando e acabou, as pernas começaram a criar muita gordura, né? Porque é o programa de sobrevivência, para se defender, né? E aí vem a questão da celulite. E daí vem a questão da autodesvalorização. Então a gente tem que cuidar, quem tem problema de celulite, primeiramente com a parte mental. O que você tem que fazer? Você tem que olhar no espelho e trabalhar a sua mente para você se gostar. Você se gostar. Porque enquanto você continuar se criticando, você fica dando ordens negativas para o seu subconsciente, né? Então, o primeiro passo é você se olhar. Aliás, o primeiro passo é descobrir qual o conflito. O que aconteceu com você? Aí depois é se policiar para que você não se autodesvalorize mais, né? Existem técnicas, existem práticas que você consegue sair disso. E os resultados são ótimos. Porque você sabe que a gente sabe que a celulite realmente a gente pode ir nos médicos que eles não tem remédio para isso. Existem sim técnicas para melhorar, mas para solucionar e para parar não sabe de onde vem tudo isso. E hoje já se sabe que ela vem de conflitos emocionais também. E é assim que a gente funciona. Onde a gente foca mais é aonde a doença mais aparece. Qualquer doença que você tenha estética, qualquer sintoma que você tenha estético, quanto mais você foca, mais você aumenta. Então a gente tem que policiar a mente da gente o tempo todo para que isso o grau da questão não aumenta, né? Aumente. E não só a questão da celulite, mas todas as doenças a gente tem que começar a se cuidar com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente. Tem mais algumas perguntas? Alguma pergunta sobre a questão da celulite? Eu sei que tem gente que fala, não, eu não acredito nisso, mas hoje é cientificamente comprovado, tem ciências que já comprovam que as doenças, ela vem do meio ambiente que a gente vive, os sintomas, e o nosso corpo obedece à nossa mente. Aquilo que a minha mente manda, se eu fiz alguma coisa no braço e minha mente, eu senti que eu estou machucada, ou eu senti fisicamente que eu estou desvalorizada, que eu estou impotente, que eu não consigo agir, a minha mente vai mandar alguma forma para corrigir isso. E no caso da celulite, ela não vai se preocupar com a estética, ela vai mandar uma correção, ela vai mandar mais gordura para te proteger, né? E aí acontece todo esse processo de celulite. Alguma pergunta sobre essa questão? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar refém, né? Ficar refém dos tratamentos só físicos, só estéticos. A gente também tem que cuidar da nossa parte emocional. E é interessante. E hoje em dia a gente sabe que a ciência fala, a neurociência, ela já provou que existe a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se curar, né? Se curar, trocar aqueles genes ruins, aqueles genes estragados por genes bons. Então a neurociência comprovou, a epigenética também, que nós somos capazes de ativar os nossos genes positivos. Então, se nós somos capazes, então nós somos capazes de solucionar a questão da celulite.
Hoje me perguntaram, agora nós vamos para as perguntas. Fizeram algumas perguntas para mim. Alguém tá aí que fez pergunta hoje, que deixou alguma pergunta? Alguém tá aí? Porque daí quem estiver aí eu vou responder primeiro. Alguém falou de... Vamos ver uma coisa que nós não falamos, faz tempo que a gente não fala. Da enxaqueca, já teve uma a enxaqueca, a pessoa que perguntou sobre enxaqueca tá aí? A enxaqueca, ela tem 4 motivos. 4 motivos para acontecer uma enxaqueca. As dores de cabeça. A enxaqueca, ela pode ser, se a dor for aqui na testa, pode ser algo relacionado com um conflito intelectual. Que você sofreu, algo que afetou a tua parte intelectual, que te menosprezou intelectualmente. Que você sofreu, foi muito impactante e que você continua sofrendo ainda. Por isso que ele está aí, te incomodou demais. Se ele for no alto da cabeça, pode ser conflito relacionado com moral, né, com integridade. Moral, conflito de religião também pode ser. Então, são conflitos que você sofreu de maneira como se fosse moral, que alguém te xingou, alguém te falou alguma coisa que você percebeu como se estivesse te ofendendo moralmente, que estivesse afetando a sua integridade. Se ela for aqui na nuca, já é algo que você recebeu sem estar esperando. Foi um impacto, alguma coisa que você recebeu, foi como uma facada e você ainda está guardando, que te machucou muito, mas você ainda está vivendo esse conflito, por isso as dores na nuca. E tem outra maneira ainda da enxaqueca, que pode também ser, se você tem algum conflito que está no teu corpo, porque o nosso cérebro, ele é ligado com o nosso corpo, com as partes do nosso corpo. Cada parte do nosso corpo é ligado numa determinada região do nosso cérebro. Se eu estou com um problema nas mãos, então a minha mão direita ou a mão esquerda, ela está relacionada a alguma parte do corpo. E se ela está adoecida, se ela está com algum sintoma, então o que acontece? Aquele lugar no meu cérebro também está machucado, tem um edema. Então por isso que às vezes a gente também tem uma enxaqueca que não sara, porque está muito relacionado com a região que você tem um certo sintoma. Então pode ser frontal, intelectual, altura da cabeça, moral, integridade física, nuca, algum conflito que foi inesperado, que foi como uma facada que você não estava esperando. E também pode estar relacionado com alguma doença, algum sintoma que você tem, uma parte do corpo aí está relacionada com a parte, o órgão está relacionado com a parte do cérebro. E essa parte geralmente incha. Quando você está com algum problema físico, geralmente o cérebro ele tem um certo inchaço, tem um certo edema. E aí fica latejando, porque você está com esse conflito físico. Então, existem 4 porquês a gente tem enxaqueca. E aí tudo começa que a gente tem que descobrir qual conflito está relacionado, né? E quando tudo começou, para a gente entender tudo isso. E mudar essa percepção para você poder resolver a questão da enxaqueca. Oi, Jolice, boa noite. Oi, Suzete. Alguém falou sobre a questão do xantelasma. O xantelasma são os depósitos de gordura que a gente tem geralmente perto do olho. Elas formam... lembra um pouquinho a questão da celulite, que são depósitos de gordura. Então, é como se fosse uma proteção a mais. Então, geralmente, quem tem essa proteção a mais e são aqui perto dos olhos... Então, você tem que buscar entender que os olhos estão relacionados com esse conflito. E se o xantelasma saiu nessa região, foi como uma forma de proteção do seu organismo.
que a gente pode entender? Que algo que você viu e não foi muito interessante, ou algo que você não queria ver e foi obrigado a ver, e te afetou de uma maneira, foi tão dramática, tão impactante, que teu organismo entendeu que precisava proteger essa região. Então manda aqueles depósitos de gordura para você se defender daquele conflito que você viveu. Que os depósitos de gordura é como se fosse uma carapaça, né? Algo a mais para se defender. Oi, Suzete, tudo bem? Oi, Suzete, é da Renault, muito bem. Então, a questão dos chantelasmas são isso. São uma forma de carapaça, de proteção, mesma coisa que a celulite. São gordurinhas que aparecem para te proteger de algo que você viveu, que você não quis ver, que geralmente é perto dos olhos, e viu, ou algo que você queria ver e não viu. E se sentiu muito mal, muito desvalorizado ou impotente. Aí o organismo manda essa camada de gordura como um programa de sobrevivência, como uma estratégia de sobrevivência para você. Porque nada acontece no nosso corpo se não tiver um porquê. Tudo tem um motivo. Aí alguém me falou também, me perguntou sobre enxaqueca, tá? Já falei sobre intolerância à lactose. Nós sempre falamos isso. E eu sempre estou falando sobre intolerância à lactose. Toda alergia alimentar, não precisa ser só a intolerância à lactose. Toda alergia alimentar vem de um conflito também. E está muito relacionado a um conflito territorial. E o alimento que te faz mal, que dá intolerância ou que dá alergia, ele está inserido neste contexto desse conflito. Se você tem intolerância à lactose, a leite, esse leite ele estava inserido no conflito que você viveu de leite. Então a gente tem que buscar entender por que quando começou toda essa intolerância, né? Quando começou e entender também que isso não é que você tem alergia do leite, é que o leite estava inserido naquele momento que você viveu o conflito. Então toda vez que você vai tomar o leite, a tua mente subconsciente fala, olha, cuidado, isso é perigo para você. Você lembra que você passou mal ou sofreu algum conflito nesse momento? Vamos pegar um exemplo mais assim, parece banal, mas acontece. Às vezes você está na mesa tomando leite e acontece uma notícia. Alguém chega e dá uma notícia para você. Tipo assim, olha, tá todo mundo sentado na mesa, alguém chega e fala, olha, o teu irmão faleceu, o teu pai faleceu. Então naquele momento você sofre um conflito, um trauma tão grande e tudo que está acontecendo ao seu redor, o teu subconsciente registra. Ele vai registrar o cheiro, o local, o horário e aquilo que você está vendo, porque os 5 sentidos vai estar muito aguçado nesse momento. E também aquilo que você está ingerindo. E no caso do leite, ele está nesse momento do conflito. Então, a intolerância à lactose, você tem que buscar qual o conflito que você viveu. Primeiramente, tem que entender quando tudo começou, para a gente poder ter uma noção. E qual foi o conflito que você viveu que o leite estava inserido. E a partir daí, fazer uma nova percepção, com técnicas, com exercícios mentais, para você mudar essa percepção tua. Porque se você não muda essa percepção, você vai continuar tendo a intolerância à lactose. E vai achar que... Como que você nunca teve de uma hora para outra começa a ter? Né? Não é normal isso. Como que você não consegue mais? Então alguma coisa não está interessante, não está batendo aí. E é emocional. É um conflito emocional que você viveu. Aí, alguém falou sobre alergia a medicamento. A alergia a medicamento é a mesma coisa da alergia à lactose. Se você tem alergia a algum medicamento, é que esse medicamento que você
tem alergia, o teu organismo entendeu que ele, de alguma maneira, ele estava presente no momento do conflito. E aí seu organismo começa a dar alerta. Toda hora que você vai tomar essa medicação, ele vai dar alerta que você está em perigo. Olha, cuidado, cuidado, cuidado. E aí quanto mais ele manda dizer que estava em perigo, mais você vai ter alergia desse medicamento. Porque no momento que você viveu esse conflito, essa medicação estava inserida. Então a mesma coisa, tem que entender quando isso começou, quando tudo isso começou, o horário, né? O que você estava vivendo nesse momento. Quando você descobre o porquê de tudo isso, você já vira a chave, já começa a se autocurar. Tem várias pessoas com intolerância à lactose que já vinha há anos e resolveu esse problema. Quando descobriu o porquê e começou a fazer exercícios mentais, porque daí, claro, você tem que descobrir o porquê e começar a fazer exercício para poder mudar o cérebro, porque como eu falei, o nosso cérebro é repetitivo. Se você colocou que aquilo era perigoso, agora você vai ter que colocar no teu cérebro subconsciente, na mente subconsciente, que tudo bem, que aquilo lá não faz mal. Mas o que acontece? Eu sempre vejo gente que tem problema com lactose ou com medicação falar assim, eu não posso, eu sou alérgica a tal eu não posso tomar leite porque eu sou alérgica. Então daí você fica reforçando. É igual a história da celulite que eu falei. Você fica reforçando mentalmente. E quanto mais você reforça, mais os sintomas vão aumentando, né? Então aí você fica forçando o teu cérebro, você fala tanto que a sua mente subconsciente entende que é verdade. E o nosso subconsciente manda na gente 98%. Então, qualquer ordem que você der para ele vai acatar e pronto. E o teu consciente não vai ter forças para isso. Porque a gente geralmente não vive o consciente. A gente vive o subconsciente. É como se a gente tivesse no subconsciente. Né? A gente está no piloto automático a vida toda. Então, qualquer coisa que acontece com a gente está no piloto automático e continua dando ordem para seguir no automático. E não traz para o consciente para ver que às vezes aquilo já passou, que não está acontecendo mais. Né? De nada, Isidória. Isso aí. Então a gente tem que olhar muito para esses conflitos que a gente vive. Olhar muito quando isso começou, qual o local do meu corpo, né? O que eu ando pensando? Vigiar os pensamentos e os sentimentos da gente, porque o sentimento e os pensamentos, eles continuam reforçando aquilo que a gente traz, os sintomas que a gente traz, né? Então, se você tem o sintoma e ainda fica reforçando, pronto, tá no automático. O automático é 95%, ele vai embora. É igual um avião, você liga aqui e vai embora. Se você não parar para poder falar, olha, eu tenho uma tempestade à frente, eu vou mudar o rumo, ele vai passar pela tempestade e pronto. Então, por isso que a gente tem que começar a viver mais no consciente, deixar o subconsciente mais seguro, né? Saber tomar as rédeas do seu subconsciente, começar a comandar ali, olha, eu tenho alergia, eu tenho intolerância à lactose, mas por que eu tenho? Vai começar a analisar tudo isso, porque senão você vai viver no automático e nunca vai parar a pensar qual foi a emoção que você viveu para trazer isso para você e continua a vida ali. Aí alguém falou também sobre autismo. Então, autismo é bem polêmico, né? Porque é uns falam que é doença, outros falam que não chega a ser uma doença, né? O autismo é bem complicado. E vocês já repararam que hoje em dia a questão do autismo tem aumentado demais, demais, demais. E aí, existe muitos porquês que isso está acontecendo, né? Mas dentro da medicina germânica, o autismo, ela vem de uma constelação de conflitos. Não tem nada a ver com constelação familiar, é outra coisa. Constelação, múltiplos conflitos. Então,
Geralmente a criança que tem autismo, ela viveu vários conflitos emocionais impactantes, não foi só um. Então, no mínimo 2 conflitos impactantes ela viveu. Aí, geralmente, eles, como que fala? Ficam ou do lado direito ou do lado esquerdo. E no caso do autismo, geralmente, eles instalam um no lado direito e outro do lado esquerdo do cérebro, não no mesmo lado, são em lados opostos. E aí, quando você tem mais de 2 conflitos instalados, que você viveu, que a criança viveu e está instalado em lados opostos, pode acontecer o autismo. E o autismo, ele vem geralmente de conflito territorial, uma raiva indigesta, que a gente fala, problemas de raiva territorial, quando a criança passa uma raiva muito grande. Pode ser também um conflito de medo, de um susto e medo muito grande que ela passou. Então pode ser conflito de raiva, pode ser conflito de susto, de medo, e pode ser um conflito de identidade. Então são 3 tipos de conflitos, mas são vários conflitos, no mínimo 2 conflitos. E a criança entra... Oi, Pedro. Você chegou no final. E geralmente, quando a criança ela está vivendo esses conflitos, porque é muita coisa para ela, né, na cabecinha dela, ela se sente o quê? Fora do teu território. Se ela viver um conflito de medo, de susto, como eu falei, um medo muito grande, um susto muito grande que ela passou no seu território, e ela, geralmente, quando você sofre um conflito de susto, você vai... Tem gente que... Existe caso de pessoas que ficam mudas por causa de um susto. E geralmente, às vezes, nem volta a falar mais. Tem gente que fica cego, né? Por causa de um susto. Vê alguma coisa tão traumático que cega a pessoa. E esse conflito... Por que a criança geralmente não quer falar? A criança autista? Porque ela sofreu um conflito de medo e susto muito grande, que ela preferiu não falar mais. E preferiu se retrair, entrar para dentro de si, que a gente fala, se retrair. E também não é só um conflito, como eu falei, são múltiplos. Ela pode ter vivido um conflito também, outro conflito de raiva, ter passado uma raiva muito grande, que ela foi obrigada a aceitar alguma coisa que ela não queria no seu território. Então ela foi obrigada a isso de uma maneira que ela não queria. Isso foi um trauma para ela. Ela não aceitou e foi obrigada. Às vezes, vamos pegar exemplo, às vezes os pais se separam, né, e a criança é obrigada a ficar para lá e para cá. Ela não concorda com isso, né? Às vezes a criança até uma vacina. Quando a criança vai tomar uma vacina, se for muito traumático para ela, ela pode levar aquilo lá como um susto. E daí pronto, é mais um conflito. Às vezes o nascimento dessa criança foi muito traumático, né? Ela nasceu, teve que ir para a incubadora, também pode gerar conflito. E outra coisa que eu sempre gosto de falar, a questão das crianças. Geralmente as crianças hoje em dia, elas vão muito cedo, elas se desligam dos pais muito cedo. A criança logo que nasce, 3, 4, 5 meses, 6 meses, ela já sai do seu habitat, já sai do seu território. E o problema do autismo maior é a perda de território. Ela perdeu o seu território. Então, quando a criança perde o seu território, ela sente é muito traumático para ela, é muito impactante. E hoje em dia as crianças vão muito cedo para a escola e se desligam do seu pai e da sua mãe. E se desligam principalmente da mãe. E até os 3 anos para uma criança, isso é comprovado, é científico. Até os 3 anos para uma criança, a mãe e ela são as mesmas pessoas. Ela não vê a mãe como um outro ser. Ela olha a mãe como se fizesse parte do corpo dela. É uma simbiose. E quando a criança é separada muito cedo, ela perde bruscamente esse território, esse contato, né? E aí pode haver um conflito territorial, né, de identidade. Ela pode ficar com muita raiva de ser separada da mãe dela, não entender, né, por que separa do corpo. Ela não vai entender que lá para ela foi um trauma muito grande.
E aí pode ela se retrair e deixar de se comunicar com o mundo, porque ela acha mais seguro viver no mundinho dela do que sair do mundo, sair falando, né? Então, o autismo, ele vem de múltiplos conflitos, no mínimo os dois, e que são instalados no lado direito e no lado esquerdo, dos dois lados, não é só um lado. E pode ser um conflito de medo, pode ser conflito de identidade e pode ser conflito de raiva que a criança viveu, né? E aí a gente tem que começar a fazer uma pesquisa, né? Quando tudo começou, porque tem criança que nasce bem, é depois que vem a desenvolver. E tem umas que já nascem com autismo. Então, as crianças que já nascem com autismo é sinal que ela já tem uma herança, que ela vem, esses conflitos, pode ser que nem seja ela que viveu. Pode ter sido a mãe ou pode ter sido de forma transgeracional. Agora, se ela começa a desenvolver autismo depois que ela nasce, aí é sinal que esses conflitos de medo, de susto, esses múltiplos conflitos vieram depois do nascimento dela. Mas tem que ser tudo estudado. Mas já se sabe, a gente sabe que o autismo é emocional, ele não é físico, é totalmente mental, né? Aí quando você para de falar, é porque você não quer mais falar. Não, eu falei e ninguém me ouviu. Às vezes a pessoa deixa de ouvir, as crianças não ouvem. E às vezes não ouvem mesmo. Às vezes elas têm, fisicamente elas podem ouvir, mas elas simplesmente, a mente dá ordem para não ouvir. E elas não ouvem. Tem tudo certinho, tudo funcionando, mas não ouve. Porque é uma maneira de proteção do organismo. Ela não quer ver, não quer ouvir. Ela quer viver no mundo dela, porque ela passou muita raiva, ela passou muito susto, não reconheceram ela como uma pessoa, e aí ela vai se retraindo, né? Cada vez mais para dentro de si. Mais alguma coisa? Alguém falou também sobre uma questão de frouxidão na parte lombar, que é a perna, né? Então, essa questão é óssea e também pode ser muscular. Então, essa questão de lombar, de ligações no quadril, estão muito relacionadas com desvalorização. Uma desvalorização muito, muito grande, uma impotência. Quando você se sente impotente de lutar. É igual dois touros. Quando dois touros estão lutando, a força maior vai para os quadris do touro, né? Para se confrontar. Então, quando você tem problema no quadril, é sinal que você não conseguiu lutar direito, não conseguiu confrontar. Houve uma situação que você perdeu. Você perdeu, que você sentiu que você perdeu, que você foi desvalorizado. E essa situação te desvalorizou ao ponto que teu organismo entendeu que você e você começou a e além disso você começou a se autodesvalorizar por causa dessa situação, porque você perdeu. E essa autodesvalorização vai necrosando os ossos. Por quê? Porque existe um sentido biológico. Porque depois que necrosa, vem a inflamação. E essa inflamação vai proliferar células. E vai aumentar o poder das células. E essa região vai ficar mais forte. Aí vem a pergunta, mas por que eu continuo inflamando e nunca chego ao final? Porque você ainda está dando ordem para você que você não tem valor, que você não consegue, que você é incapaz. Aquilo que você viveu está machucando muito você ainda. Você continua dando ordem para o seu organismo. E aí a cura não consegue acontecer totalmente. A cura não consegue e você continua inflamando. Inflamando, inflamando, inflamando. Porque depois da inflamação vem a cicatrização. Só que você não consegue dar continuidade
nesse processo, porque biologicamente você ainda está se desvalorizando. Então o organismo continua necrosando, inflamando. Agora, se você mudasse toda essa situação mentalmente, emocionalmente, ela terminaria o processo de inflamação e começaria o processo de cicatrização, que é a proliferação das células, que era o momento que as células iam voltar a se proliferar e formar os tecidos. Mas, geralmente, a gente fica numa sensação de autodesvalorização tão grande que aí, cada vez mais, você vai reforçando o teu sintoma. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então tá, gente. Eu acho que eu nem sei que hora que é agora, eu tô sem relógio aqui. Mas a gente já conversou bastante hoje. E aí um pouquinho a gente vai deixar para próxima quinta-feira. Ia falar próxima aula. Porque eu fui professora durante 30 e muitos anos. E a gente falava aula, né? E às vezes eu penso aqui que eu tô dando aula, né? Às vezes eu até me imponho aqui, porque em sala de aula a gente tinha essa, né, essa posição. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Obrigada. E se tiver mais uma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. Oi Maria, oi Zilma, oi Rivanaldo, oi Juliana, eu vou sair agora. E tudo de bom para vocês. E até quinta-feira que vem. Se amem mais. E se valorizem mais, principalmente. Se perdoem mais. Porque, gente, a gente tem que resolver com a gente. Nada de esperar pelo outro. A cura não vem do outro. A cura é sua. Somente sua. Não adianta ficar esperando. Ai, meu marido me desvaloriza. Minha esposa me desvaloriza. Não tem nada a ver. É você com você. É a sua mente consciente com a tua mente subconsciente. É você com você. Não fique. Oi, Jolice. Muito obrigada, querida. Você é uma grande mulher e muito profissional. Deus te abençoe. Obrigada, Jolice. Você é maravilhosa e com certeza você vai conseguir todas as curas que você... Aliás, você já conseguiu todas as curas que você buscou. Tá? Tá tudo certo, tudo já passou. Tá? Beijo, Jolice. Então, gente, goste mais, se valorize mais, que todo o poder está em você. Não fique esperando pelo outro. Ah, meu marido me desvaloriza, minha mulher me desvaloriza, o meu patrão me desvaloriza, meu filho me desvaloriza. Para com isso. É você que tem que se valorizar, porque a tua mente está ligada com você. Ela não quer saber o que está acontecendo. É o que entra daqui para dentro que vai funcionar. Se você se valorizar, joia, vai dar tudo certo. Se você se autodesvalorizar, vai continuar a doença. Então, ó, o trabalho é muito mental, emocional. Você tem as tuas celulites? Pronto, vamos começar a nos valorizar, porque é conflito de desvalorização. Então, vamos nos valorizar e olhar para isso como um programa de sobrevivência. O meu corpo está mandando isso para minha defesa, porque eu estou me desvalorizando e ele vai mandar mais camadinha de gordura ali para me proteger. Se eu sei disso, então eu tenho que mudar minha cabecinha. Não estou mais desvalorizando, agora já estou podendo. Eu já posso, eu consigo, né? Eu sou linda, eu sou maravilhosa. E nada de focar na doença. Quanto mais foca na doença, mais doente fica. É assim que é o processo. Quanto mais você foca na doença, mais doente você fica. Quando for tomar os remédios, fala, esse remédio é ótimo, já estou curada. Vai pensando positivo, para ajudar. Porque se você focar na cura, você vai se curando. Se você focar na doença, a doença vai persistir. Então, a gente tem que pensar no lado positivo, na cura. Então, tá, gente. Beijo. Até a próxima.
E quinta-feira eu tô aqui de novo. E se alguém quiser algum tema, pode falar comigo aqui, deixar aqui que a gente... Próxima vez quinta-feira que vem, tá? Beijo e até a próxima. Até quinta-feira que vem.